E aí, pessoal, hoje no podcast, eu tenho certeza que vai ser um podcast de muito ensinamento. A gente está recebendo o pároco da cidade paulistana, Padre Flávio, que aceitou o convite. Eu agradeço por ter vindo. E eu vou fazer alguns questionamentos para ele. A gente vai conversar sobre quem? Sobre Jesus Cristo. E ele vai explicar algumas coisas que muitas vezes a gente não entende, muitas vezes algumas metáforas que Jesus usava. Pois é, então um abraço para você, Mateus, para quem está acompanhando a todos nós. Eu sou o Padre Flávio, Flávio Santiago, sou piauiense de Picos, já tenho 29 anos de vida sacerdotal, de ministério, trabalhei já na sala de aula, nas paróquias, no governo da igreja, morei fora do Brasil, morei no Brasil. E atualmente estou trabalhando em Paulistana, que é uma grande paróquia da Diocese de Picos. Isso. A gente vai conversar, como eu já falei para vocês, a gente vai conversar sobre Jesus e não tem como não falar de Jesus e não falar de amor. Jesus, durante sua passagem na Terra, ele pregou o amor com o próximo, o amor, aquele amor sem arrogância e tudo. E aí, o Padre Flávio, antes da gente começar a gravar, ele falou que existe três tipos de amor. Então, para a gente introduzir o assunto, eu queria que o padre explicasse para o pessoal que está assistindo sobre esses três tipos. Primeiro, a pessoa humana, ela tem no seu mecanismo mental uma necessidade de saber a origem das coisas. Sim. Tem um livro chamado Crítica da Razão Pura, de um pensador alemão chamado Immanuel Kant. Ele fala das condições do conhecimento. E dentro das condições do conhecimento, ele chama de a priori certas situações que já existem antes do conhecimento ser processado. E um dos a prioris que nós temos, que a pessoa carrega com ela, é colocar a questão de onde veio, sobre a origem das coisas. Então, a pergunta sobre a causa, o porquê sobre a origem, antecede ao próprio ato, né, ao próprio esforço de É conhecer. uma coisa que a filosofia, ela estuda muito, né? Sobre a questão de origem e tudo. Tem aquela, aquele estudo sobre a busca da felicidade e tudo. Sim, sim. Então, a pergunta sobre a origem é um dos a prioris do conhecimento. Então, você perguntou aí sobre o amor de Jesus. Então, vamos começar pela origem, Sim. mas do ponto de vista religioso, não é? E aí eu me ancoro na Bíblia, porque para nós católicos, eu sou padre católico, embora o seu público vá além do público católico, mas eu vou falar a partir das referências, não é, da religião católica. Para os católicos, a Sagrada Escritura é um livro revelado e ele faz na sua transmissão, quando nós o lemos, quando nós o meditamos, nos faz crescer no conhecimento de Deus. Então, a pergunta sobre a origem do amor, nós já encontramos na Escritura, mas encontramos em termos de definição. O apóstolo João, em uma de suas cartas, diz que Deus é amor. Então, nós encontramos em Deus a origem do amor. Então, Deus pode ser considerado, né, o amante por excelência, a fonte de onde emana toda a experiência do amor. Agora, essa experiência do amor, na qual nós colocamos em Deus a sua origem, na pessoa humana, ela se apresenta de maneira diversificada. Então, para nós, também à luz da tradição católica, nós podemos dizer existe uma tipologia do amor, uma diferenciação do amor, da experiência do amor. Então, nós podemos classificar três experiências do amor que fazem parte de uma única experiência, que é a vivência desse sentimento. Nós vivemos em parte, em Deus se vive de maneira plena. Sim. Veja, a primeira experiência do amor que nós podemos identificar, e aqui nós nos remetemos ao pensamento grego, é aquela que nós chamamos de erótica. É a manifestação que acontece entre duas pessoas de sexo oposto, que faz uma
se encaminhar, se orientar para a outra. Essa expressão do amor erótico, ela desperta o desejo de intimidade, o desejo de construção de projetos que envolvam as duas Que no partes, caso é o amor entre casal. entre casais, né? Isso. Porque esse amor entre casais, Mateus, e quem está acompanhando o podcast, ele tem uma característica muito interessante, é um amor exclusivo. Na vivência das relações, sobretudo entre duas pessoas, a exclusividade é um elemento que faz parte. Nós podemos dizer que hoje nós vivemos numa sociedade pluralista, tem aqueles que defendem relações abertas. Para quem crê em Deus, para quem crê, digamos assim, na beleza do amor, não existe relação E eu aberta. acredito que essa questão de relação aberta, ela dá muita confusão. Pois é, Porque geralmente quem tipo, tem a questão de compromisso um com o outro, vai sentir ciúme em ver o outro se porque relacionando com outra esse pessoa. ciúme aí digamos assim, é uma advertência dessa dimensão da exclusividade. Sim. O amante não deseja, não tem vontade de condividir a pessoa com quem ele ama com nenhuma outra pessoa e vice-versa. A amada não quer dividir o seu amado Outra pessoa. com outras pessoas. Então, ao menos na nossa tradição ocidental, porque existem outras tradições que essa dimensão da exclusividade não é tão, digamos assim, patente. Mas para nós, e sobretudo para quem é da religião católica, a exclusividade é uma nota dessa experiência do amor que unem homem e mulher. E é muito interessante aqui do ponto de vista da fenomenologia, que é um recurso da filosofia que nós temos, não é, para caracterizar a experiência do amor entre homem e mulher, ela nasce do olhar, sobretudo na nossa cultura. Os corações se encontram, os corpos se atraem, mas o início da experiência está no olhar. Um olho viu o outro, e de porque você pensa, né, que nós não gostamos que alguém nos encare. É uma espécie Sim, de sim. De invasão, afronta. de afronta. Eu me sinto invadido se alguém ficar fixando o olhar sobre mim. Aham. Mas na experiência do amor erótico, não. Ele começa com a troca de olhares. O amante fixa o olhar sobre a pessoa amada, ou a amada sobre o amante, naquilo que nós chamamos de flerte, de paquera, Aham. e aquilo enseja, cria oportunidade, né, para a proximidade dos corpos. E aí, no diálogo, essa relação vai se aprofundando e pode muitas vezes terminar no pacto de vida conjugal, que os dois, o amante e o amado, decidem, né, viver toda a vida juntos. Então, esse é um dos aspectos da experiência do amor. Padre, e esse aspecto do amor erótico, ele é exclusivo do ser humano, né? É A exclusivo do questão ser de relação humano. Deus e ser humano, ele não existe. Nós, um dos componentes do amor erótico é a paixão. Vem do grego, né, passio, não do latim passio. A paixão aqui significa uma força vital, uma coragem de empreender, uma perseverança no objetivo. Tem que ter paixão. Sem paixão, o contrário da paixão é a apatia, a ausência de paixão, não é? Que é o declínio da vontade. Evidentemente que entre nós e Deus não pode ter uma relação no sentido erótico Sim, enquanto proximidade dos corpos, porque Deus é Deus é espírito espírito. e nós somos corpo e espírito. Mas em Deus tem paixão. Por exemplo, se você lê os evangelhos, Jesus é um homem apaixonado, fez do reino de Deus a causa da sua A causa da vida. sua... E sem paixão você não vai para frente. Sim, Então, nesse sentido, tem a paixão de Deus pelo homem, o Criador, que ama a sua criatura. O Salmo 8 diz: O que é o homem para que assim, o que é o homem? Pergunta o Salmo e depois acrescenta: Tu o queres tanto bem, tem tanto amor pelo homem, Deus, que criou o homem um pouquinho menor do que os anjos. Então,
De fato, em Deus, em Jesus, no Espírito, nós temos esse componente erótico enquanto paixão, desejo de proximidade, desejo de condivisão, não é, de enriquecimento da existência. Não paixão enquanto proximidade e intimidade dos Isso, e a gente corpos. vê sobre essa questão de Deus ele amar o ser humano em Jesus, né? Porque o Sim. ser humano ele estava condenado, estava afastado de Deus e Deus ele mesmo pagou o preço que a gente ia pagar na É, aí a cruz. dimensão sacrificial, né, Isso. da redenção. Mas você um conceito mais bonito, né, é dizer que Deus sempre nos procura, ele toma a iniciativa. Se você vê, tem no Evangelho de Mateus, quando narra a vocação de Mateus, que era cobrador de Cobrador de impostos, impostos. tem um elemento erótico. Ele diz assim, que Jesus, Mateus estava na coletoria e Jesus viu Mateus. Quer dizer, a vocação, o amor de Deus que se manifestou para Mateus na pessoa de Jesus começa pelo olhar. Então é Deus que nos vê primeiro e nos atrai para Ele. O profeta Amós tematiza a relação coração humano e coração de Deus como relação homem e mulher. E também nos textos do Novo Testamento, sobretudo no livro do Apocalipse, Jesus é apresentado como esposo e a igreja como a esposa. E os místicos cristãos, sobretudo da tradição espanhola, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, diz que a nossa alma é a esposa e Jesus é o esposo. Se você pega o salmo que diz: A minha alma anseia por Deus, como a terra seca anseia pela água. Né? Então você vai então encontrando é, pontos, não é, para aplicar essa dimensão erótica que é própria do amor, não é, na relação homem-Deus. Também precisa de paixão. Se você não tiver paixão por Deus, paixão pelo reino, você vai se apaixonar por outras coisas. É, É verdade. é. Padre, o senhor falou que são três tipos. O senhor explicou o primeiro. Quais são os outros dois? É, tem um segundo que é muito interessante, Mateus. É, nós chamamos de filia. Nós remetemos a Platão, que tem um diálogo chamado Banquete, que ele fala sobre a amizade. É um amor de pessoas que se querem bem e que são amigas. E que pode ser entre os dois sexos. Eu posso ter tanta amizade com a pessoa do sexo E feminino como do sexo é a questão, por masculino. exemplo, eu e meu amigo, eu gosto muito dele, aí tem esse amor que não é erótico, mas eu sinto eu sinto como é que eu posso dizer? Eu sou apegada a ele de alguma É. forma. O amigo, tem uma tradução bonita de Aristóteles, ele diz assim: é um outro eu. O amigo é um outro de mim mesmo, não é de mim mesmo. Tem intimidade. Você pode abrir o livro da sua vida para um amigo. Não tem intimidade enquanto contato físico, intimidade física. Tem intimidade existencial, mas não intimidade física. Uhum. Então a intimidade faz parte. Tem a consideração, o afeto, o desejo de que o outro se dê bem, se realize, mas não tem a exclusividade. Eu posso ser seu amigo e posso ser amigo de qualquer pessoa que está escutando o podcast. Não é? Então, na amizade, no amor enquanto filia, não tem a dimensão da exclusividade. Tem a dimensão do bem, tem a dimensão do compartilhar a existência, tem a dimensão do construir um projeto, mas não tem a dimensão da intimidade física, não tem a dimensão da exclusividade, não tem a dimensão da generatividade, porque o amor erótico ele também é um amor generativo, né? Enquanto dessa união de dois corpos se Nasceu pode do ser. produzir filhos. Né? Isso não tem na dimensão filial do amor. Não, não tem. É filial não de filho enquanto relação pai e mãe, mas de filia, né? Com PH, enquanto essa dimensão está presente. Também nós encontramos em Jesus, no Evangelho de João, Jesus diz: Eu já não vos chamo servos, mas vos chamo de Amigo. amigos. Deixa eu fazer uma pergunta. E, por exemplo, quando você. Vamos dizer que eu tô passando na rua
eu vejo uma pessoa que está na rua, está passando necessidade. E aí eu vejo aquela pessoa e me sinto mal porque eu nunca vi aquela pessoa na minha vida, eu não tenho nenhum tipo de proximidade com ela, mas só que eu me sinto mal em ver ela naquela situação. Isso se encaixa em qual? No terceiro? Na terceira experiência do amor. Aí nós vamos fazer uma distinção entre comiseração e compaixão. Comiserar é você se sentir tocado pela miséria, pelo sofrimento do outro. Isso é um sentimento humano. Ele é uma decorrência do que hoje nós chamamos de empatia, que está dentro, digamos assim, desse ramo do conhecimento que hoje se chama de inteligência emocional. Nós devemos ser empáticos, sobretudo no ambiente social, no ambiente comunitário, no ambiente de trabalho. A empatia é a capacidade que a pessoa humana tem de se colocar no No lugar lugar da do outro. outra. Mesmo sem conhecer, mesmo Mesmo sem. a empatia. E não apenas se colocar no lugar da outra, mas de partilhar a própria dor. Né? Então você sente a dor do outro. A comiseração, ela, diante do sofrimento do outro, o sofrimento do outro lhe chama a sua atenção. Você vai, se você vê que alguém se acidentou numa moto, imediatamente se cria ali um agrupamento de pessoas, se quer ver, às vezes até de maneira pouco nobre, né? As pessoas hoje colocam fotos de acidentes e isso nós não devemos fazer. Mas é uma consequência dessa capacidade que nós temos de nos apiedar do outro humano que sofre, né, do outro humano que sofre. Agora, a comiseração, Mateus, ela não gera compromisso. Eu vi o outro, ele me pediu uma ajuda, eu dei R$ 10, dei R$ 15, mas fui-me Mas embora. vazei. Não... Eu não fiquei para conversar com ele, eu não perguntei o que é É que a está palavra do bom acontecendo. samaritano. É, então nós temos que passar da comiseração para a compaixão. Então, a compaixão, eu vou ajudar o outro, eu vou sentir a dor dele, mas ao mesmo tempo eu vou me comprometer para que ele saia daquela situação. Então, a compaixão, a compaixão, né? A condivisão da paixão, do sofrimento, faz com que eu me comprometa com o outro, assuma um compromisso. Então, nós vivemos essa dimensão, não é? Esse apelo, que inclusive é próprio da religião cristã de passar da comiseração para a A compaixão. compaixão. E aí é um aprofundamento dessa dimensão empática. Isso pode acontecer entre amigos e como pode acontecer com qualquer outra pessoa. E até questão de, por exemplo, a relação ser humano e animal também. Porque, por exemplo, quando a gente passa na rua aqui, eu mesmo quando eu vejo um cachorro ali que tá no meio da rua, principalmente se for filhote, a pessoa fica imaginando, rapaz, não tem como levar pra casa, mas a pessoa fica imaginando, rapaz, por que isso acontece? Tá lá o filhotinho passando fome na rua e tudo. É porque tem um teórico chamado Norberto Bobbio, ele escreveu um livro chamado A Era do Direito. Nós estamos entrando na terceira etapa do direito, enquanto direito positivo, enquanto leis, normas elaboradas pela razão humana. Nós estamos começando a entender que os animais, porque são seres sencientes, eles não têm razão, mas têm sensibilidade. São seres vivos, tem um princípio que anima. Eles têm o direito de viver. Então, a minha geração, a sua, tem uma sensibilidade muito maior em relação aos animais do que as gerações passadas, não é? Então, para nós, o animal, porque é um ser senciente, é um ser vivo, não é? Ele tem direito de viver. Ele tem direito de viver. Isso já está começando a ser codificado, digamos assim, do ponto de vista legal, nos códigos, nas leis. Evidentemente que hoje tem exagero, né? Mãe de pet, pai de pet. Não pode ser mãe de pet, eu só posso ser mãe do meu semelhante. Um cachorro não é meu semelhante. Por mais afeto que eu tenha a um bicho, Isso aí, Davi. por mais afeto que eu tenha a um bicho, jamais haverá uma relação aqui de filiação enquanto produto de um encontro erótico com um bicho, né? Verdade. Depois,
o animal, ele não ama, porque só quem ama é a pessoa humana, já que nós estamos no tema do amor. Porque para ter amor tem que ter deliberação, escolha e capacidade de sacrifício. Um cachorro não se sacrifica pelos cachorrinhos. Sim, a vaca defende o bezerro tem um certo tempo depois, né? Então, só a pessoa humana é capaz de amar, porque somente nós somos imagem e semelhança de De Deus. Deus. Né? Então, o terceiro seria Aí ágape. você veja, nós vamos no crescente, porque o movimento do amor, Mateus, é um movimento espiritual. Na medida que se amplia o ciclo, que você pensa uma espiral como uma figura geométrica, nós temos uma haste, e a partir dessa haste, que é um ponto fixo, vai se desenvolvendo um movimento em circularidade, que na medida que se propaga, o círculo posterior engloba o círculo inferior. O amor erótico, ele é chamado a se abrir, por isso que tem os filhos na tradição católica. Mas não só tem os filhos, tem a família, tem a rua, tem o bairro. Então, tem essa dimensão de inclusão enquanto expansão. Nós passamos do amor erótico para o amor filia e agora para uma terceira modalidade do amor, que é agápico. Porque na filia, onde tem um critério de exclusividade, porque embora a amizade seja uma eleição, mas eu sou amigo de quem eu quero. Sim. Eu não posso lhe obrigar a ele ser meu amigo. A menos que você se afaste das pessoas, porque aquela pessoa não é boa companhia para mim, então não quero nem estar perto. É, Mas tem a questão da amizade, tem a questão do coleguismo também. mas só quem tem 1 milhão de amigos é Roberto Carlos. Nós, no máximo, temos 4 ou 5. Amigo, 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 sim. Amigo, enquanto. Colega, a gente. Não, colega tem colega de trabalho, Sim. colega de pastoral, colega disso, de viagem. Mas amigo, enquanto alguém no sentido. Alguém que eu aprecio Alguém que e vai que ver minhas vê dores e não minhas vai falar para os dores, outros, não vai se enquanto, aproveitar. enquanto amigo, enquanto possibilidade de condivisão, da intimidade de um projeto, são bem poucos. São bem poucos. Então, nós vamos ampliando. O terceiro círculo, não é, dessa expressão do amor é o que nós chamamos de agápico, que é o amor de Deus por nós. Que é um amor, digamos assim, sem colocar condições, é um amor gratuito. Ele nos ama porque Deus me ama porque eu existo, porque simplesmente eu sou e Ele me ama. Né? Ele que escolheu me amar, não fui eu que escolhi a Deus. É tanto que eu posso decidir não amar a Deus, não corresponder ao amor de Deus. Então, é um amor, digamos assim, que se expressa nesse terceiro momento, que inclui os outros dois, mas vai além dos outros dois. Um exemplo desse amor agápico, e todo exemplo é limitado, ele claudica, é a maternidade. Se a mãe tiver um filho, ela quer bem. Se ela tiver 10, ela quer bem a todos A os todos 10. eles. E mesmo assim, mesmo quando o filho ainda maltrata a mãe, ela ainda quer bem para o filho. Pois pronto. Mutatis mutandis, né, que usando a expressão do direito, guardado as devidas proporções, as devidas diferenças, o amor de mãe é um reflexo desse amor de Deus, não é, que inclui a todos, Incluir a todos. que nós chamamos de amor agápico. E esse amor de Deus, ele é um amor bem especial, porque se a gente for parar para pensar, Deus, em toda a sua grandiosidade, Deus não precisa da gente. Primeiro, Não, ele não tem depressão, não tem ansiedade, ele não precisa não. da gente. Mas mesmo assim, ele ama a gente. É É uma nós. coisa grande, bem grande, que ama uma pessoa quase que um nada. É, É um amor bem especial. Então, o senhor explicou sobre amor erótico, amor filia e amor agápico. agápico. Agora que a gente aprendeu um pouco sobre esse tipo de amor, esses tipos de amor, a gente vai entrar em algumas coisas que aconteceram que Jesus falou. Às vezes usando metáforas. Por exemplo, o que Jesus ele quis dizer quando alguém questionou ele sobre quantas vezes perdoar tal pessoa que ele falou? Que é preciso perdoar 70 vezes 7. É. Se você for fazer o cálculo, 70 vezes 7 dá 490. Ele queria dizer que você tem que perdoar 490 vezes? Aí, 7 nas Sagradas Escrituras, que tem toda uma simbologia e seus significados.
é o número de plenitude. Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias. 7 são os dons do Espírito. Quando Jesus diz 7, ele quer dizer sempre. Sempre. É uma medida muito dura essa, que precisa de uma grande, grande, grande dose de amor a Deus para ser capaz de perdoar De sempre. perdoar. Padre, deixa eu tirar outra dúvida. A gente tá falando em perdoar. Perdoar significa esquecer? Não porque a ofensa, o dano, ele permanece na sua memória, na sua história. Tem um pensador franco-argelino chamado Buber, Martin Buber. Ele escreve um livro no qual ele desenvolve o conceito de alteridade. E ele fala do outro, da pessoa do outro, enquanto manifestação do divino. E esse divino se manifesta, sobretudo, no rosto da pessoa. É muito interessante, né? O rosto. O rosto humano, ele carrega uma simbólica, ele é denso, né, de simbolismo. A nossa cultura é muito violenta, sobretudo e tem expressões que elas desentranham essa violência que está presente na nossa cultura sertaneja nordestina. O- A quantidade de expressões que nós temos que queremos usar para agredir o outro, por exemplo, eu vou quebrar teus dentes. Espera aí, eu vou quebrar a tua cara. Respeito é bom e você veja, Uhum. todas as modalidades de agressão que nós temos nas nossas falas em relação aos outros, ao outro, É e relacionado ao rosto? ao rosto. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara, cara Cara lisa. lisa. Quando você quer diminuir a dignidade de uma pessoa, você diz cara disso, cara daquilo, até de coisas, expressões impronunciáveis. Então, a mão, a mão que dá, que desfere o golpe, ela não fica com marca, não fica com cicatriz. Mas o rosto Que que recebe recebe, o ele vai golpe lembrar sempre. fica com a marca da mão. É No uma caso, expressão de isso. Buba muito interessante, né? Que é muito interessante, que aqui é só osso e pele. Mas aqui nós temos cartilagem, é altamente vascularizado, a pele do o rosto é macio, então qualquer impacto ele se. Então a ferida vai sempre lhe acompanhar. Então, isso. Então, no caso, perdoar. Porque assim, se a gente for parar para pensar, perdoar não é esquecer. O senhor acabou de Não, dizer que não. perdoar não é esquecer. Mas o perdão ele vai servir para aquela pessoa que se sentiu magoada seguir em frente. Seguir em frente, não, São Francisco fala tesouro de culpa. Olha, o mal feito quem fez fui eu, não fui eu. O Porque se pro- você for, é. se você não Agora, perdoar, você vai começar a sentir aquele rancor. E quem fica alimentando isso, rancor, o rancor, rancor, não perdão, vive. ele cria espaço para reconciliação, inibe os dinamismos da vingança e faz com que você não aumente o mal, porque se eu não perdoar, se você me dá um tapa e eu lhe dou outro tapa, então são dois se estapeando. Então, o perdão, ele bloca, ele põe um fim à violência, Sim. porque Tem, senão o mal cresce. e o senhor acha que o perdão ele é um sentimento que vem de Deus? Você precisa rezar para adquirir o Precisa, perdão? porque às vezes nós não conseguimos. Teve uma Então, nós história. devemos pedir a Deus que nos ajude a perdoar. E também o perdão tem uma função, e também a memória, enquanto não esquecimento da ofensa, ela também tem uma função, digamos assim, formativa. Se eu sei que o malvado ainda está vivo e ele me pode ofender, eu perdoo, mas não vou querer andar com ele, não. É uma medida prudencial. Isso, porque principalmente quem está assistindo, muita gente pensa que perdoar é esquecer. Mas Não, não se esquece o mal que foi feito a você. É só não. mesmo perdão para você ficar bem. Por exemplo, sobre a questão do perdão ser um sentimento que vem de Deus. Eu vi no YouTube, eu não sei o nome, não sei o caso, eu só sei mesmo a história. Que um cara, ele tinha matado algumas pessoas e no julgamento dele, o pai dessas pessoas, os pais, que foram muitas pessoas, chegaram e começaram a falar muita coisa com ele, tipo, ah, você merece ir pro inferno, ah, eu te odeio, ah, eu vou te matar e tudo. E como ele era uma pessoa muito fria, pra ele entrava aqui e ele ficava rindo. Tipo, ele não ligava para aquelas ofensas que os pais estavam falando. Só que exclusivamente teve uma mulher que ele tirou a vida
do filho dela, ou foi da filha, não lembro. E ela chegou e falou bem assim, mesmo eu não vou mais ver meu filho, eu não vou mais ver minha filha, mas eu te perdoo. Você não me deu a oportunidade de me despedir dele e tal, mas eu vou te perdoar. E na hora que ele viu que essa mulher falou isso, ele que não apresentava sentimento nenhum, começou a chorar. É. Então a gente vê assim o tamanho o impacto que um perdão tem. Tipo, todo mundo fala, ah, você merece ir pro inferno, ah, vou te matar, não sei o quê. E o cara lá, de boa, frio. Aí a mulher chegou e falou bem assim, ó, mesmo com o que você fez comigo, eu vou te perdoar. E o homem pegou e chorou. O homem que aparentemente não apresentava É. emoção nenhuma. É terapêutico, né, Mateus? Tanto para quem dá como para quem recebe. Agora, evidentemente, perdoar, nós temos que nos exercitar, porque a natureza humana é uma natureza também limitada. Nós temos desejo de vingança, de pagar a ofensa Com a mesma com a moeda. mesma moeda, e se a gente puder, coloca até correção e juro, né? Faz mais do que. Então, o perdão é um passo adiante no processo civilizatório. Em vez de pagar, em vez de olho por olho, dente por dente, eu lhe perdoo, rezo por você e desejo até que você seja melhor. Não faça mais o mal nem a mim, nem a ninguém. Eu lhe dou a oportunidade, né? Isso. E aí a gente entra no próximo assunto aqui, que é ama o próximo como a ti mesmo. O que Jesus ele quis dizer com isso? Ame o próximo como se fosse você mesmo. É. Porque se a pessoa. Primeiro, isso é muito antigo, né? Isso é da tradição, digamos assim, humana. Todas as religiões têm esse preceito. A novidade no cristianismo é que nós vamos amar o próximo não apenas por sentimento humano, mas decorrência do amor a Deus. Porque no próximo eu vejo, no outro eu vejo a imagem e Semelhança semelhança de de Deus. Deus. Então, para amar o próximo ou a próxima, eu tenho que amar a mim mesmo. Se uma pessoa não tem autoestima, se ela não gosta de si, se ela não se cuida, ela dificilmente vai ter o elan, a energia para cuidar dos outros. Então, o amor ao outro passa por o amor a mim mesmo. Né? E é muito interessante isso. Hoje nós temos na psicologia o que se chama déficit de cuidado. Né? Quando as crianças não recebem o devido cuidado na primeira fase da vida, elas crescem com um déficit. E se não conseguem superar na juventude, na vida adulta, isso cria um bloqueio para a experiência do amor. Né? Veja como é interessante, né? Isso tem raiz muito profunda. Então, o amor ao próximo, como diz Jesus, é porque no próximo eu encontro a imagem e semelhança de Deus. Como eu encontro, como também estão em mim a imagem e a semelhança A de semelhança Deus. de Deus. Entendi. Padre, eu acho que ficou bem claro para o pessoal que está assistindo sobre essa questão do amor, os três tipos de amor, sobre a questão do perdoar 70 vezes 7, o ame ao próximo como a ti mesmo. Agora, eu vou entrar em algumas coisas que Jesus falou durante sua passagem na Terra, para o pessoal entender o porquê que aquilo aconteceu. Vamos lá. Primeira coisa, o que Jesus ele quis repassar, qual mensagem ele quis repassar quando ele falou: se o seu olho direito te fizer pecar, arranque e o jogue fora. Dá para perceber que ele sempre usava muita metáfora para falar, para passar alguma mensagem. Isso aí vem dos babilônicos, né? A lei de Italião. Já estava codificada no mundo antigo, antes de Jesus, que a ofensa deveria ser paga Na ou mesma na medida? mesma medida. Então, se eu fizesse uma violência física contra você, se você fizesse uma violência física contra mim, eu tinha direito de devolver, não é, na mesma proporção. É tipo, teve umas leis lá, eu não sei se foi na Babilônia. Ah, se você roubou, vai ter a mão cortada. Aí é do islamismo. Islamismo. O islamismo codifica esse tipo de castigo para aqueles que cometem ilícito, né? Sobretudo o roubo. A novidade do cristianismo é que o cristianismo eleva, coloca a pessoa num degrau maior. Não, você não pode fazer violência contra o outro. Você tem que perdoá-lo e criar espaço para que ele, não é, possa se recompor e se reinserir na sociedade. É difícil, É é difícil. profundamente desafiador, profundamente desafiador.
Então, essa questão de se seu olho direito te fizer pecar, arranque e o jogue fora, e Jesus também queria estar passando a mensagem, exemplo. É, aí é diferente, ele usa de expressões, porque por trás desse ensinamento de Jesus está aquela experiência do desamor, seja assim, seja o próximo, que nós chamamos de pecado. Então, Jesus está dizendo: se você é levado a pecar com os sentidos, com o seu corpo, porque no Evangelho de Mateus, o olho é a janela da alma. Tem um ensinamento sobre o olho. Ele diz assim, né, que se você tem um olho bom, você olha para as coisas e vê coisas boas. Se você tem um olho que não é bom, você olha para as coisas e vê que Aham, as coisas não e são já, aham. boas. Diz que o olho é a janela da alma, não é? E entra pelo olho e vai aí chega até o coração. Então Jesus diz assim: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor você conseguir a vida eterna faltando um olho do que com os dois se perder. Mas não é que nós façamos violência contra o órgão da visão. Sim, é isso aí que eu Não. queria que o senhor Não podemos explicasse essa fazer, mensagem por causa não disso. podemos fazer uma leitura literal, ipsis literae, né, da, do ensinamento de Jesus codificado no Evangelho de Mateus. Porque Deus quer o nosso bem. Como é que ele vai querer que eu fique cego? Como é que ele vai ordenar que eu fique coxo ou me faltando deshábil, me faltando uma mão? Aí quer dizer, você tem que ter decisão para não continuar naquelas situações que pegam. Por exemplo, Exemplo, vamos ver, questão de bebida. Ah, se eu não, tenho um amigo que... vou dar um pecado do olho que está muito disseminado entre nós, a pornografia. Sim, Se teu olho te leva a pecar, é melhor que você arranque. e eu jogo fora. Mas não é para você ficar cego, né? É Você pra tem que você... tomar uma decisão E para, deixar aquilo. para não estar acessando, ou vendo, ou comprando, ou falando sobre aquele tipo. Tem que ter decisão. Porque não basta só, isso é um problema. Tem às vezes pessoas que se confessam sempre sobre a mesma coisa. Elas têm a consciência De que, que é que errado, quer errado, mas não tem a força de para sair. superar o erro do qual tem consciência, porque falta contrição de coração, o verdadeiro arrependimento. Então, eu comi doce de leite. Não coma, que você é diabético. Ah, eu comi doce de leite. Rapaz, pois sai, não entra no mercado. Ah, pois diz para tua mulher não comprar e não botar na geladeira. Quer dizer, ela tem consciência, mas não tem força. Porém, a consciência não desperta arrependimento que promove a mudança. Ah, Então, aí é no sentido de decisão, firmeza de propósito. e não arrancar o olho e jogar. Não, e nem ficar coxo, e nem ficar Isso. É sem uma sair daquilo mão. que te tá te levando pro erro, para o erro. Precisa de uma. Santa Teresa de Jesus diz: precisa ter querer do querer de Deus. E o Salmo 50 diz: dai-me, Senhor, o espírito decidido. Precisa de decisão de espírito. Acho que ficou bem claro para quem tá assistindo. Não é amputar o corpo, não. Padre, outra coisa. Quando Jesus ele estava crucificado, ele falou: Deus meu, por que me abandonaste? Deus que não abandona o ser humano. Ele abandonou Jesus? O que foi que A- aconteceu? Aí, Mateus, a, a discussão e a pergunta que você me introduz e me dirige, ela pede uma resposta mais complexa, que contempla a própria pessoa de Jesus, que nós católicos dizemos é verdadeiro homem e E verdadeiro verdadeiro Deus. Deus. Então Jesus tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A carta aos Hebreus diz que quando Jesus entrou no mundo, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E aí começou a paixão. A paixão de Jesus começou quando ele nasceu, porque ele já sabia tudo. E como era ser humano, poderia ter ficado ansioso já daí. Já sabia tudo que ia acontecer. Então,
Como pessoa humana, Jesus tem liberdade e capacidade de amar. Como você e eu, ele também, que está participando do podcast. É isso que nos faz imagem e semelhança de Deus. O amor que nós podemos efetivar e a liberdade. Então, Jesus possui essas duas coisas. Na cruz se revela toda a humanidade de Jesus. A tensão, o sofrimento, a angústia, o desespero. Então, quando ele diz, meu Deus, por que me abandonastes? Rezando, acho que é o Salmo, se eu não me engano, 148. Aí nós estamos contemplando a humanidade de Jesus. E por que é que Deus não pode intervir? Porque se Deus intervém, aqui também é o problema do mal na nossa vida. Nós deixamos de ser humano. Nós deixamos ser pela questão do Da, livre-arbítrio, não, da da liberdade. liberdade e a capacidade de amar. Se Deus intervém, ele tira. Se o Pai intervém, ele tira a liberdade. Se ele tirar a liberdade, nós perdemos a imagem e a semelhança dele. E Deus não vai agir contra ele mesmo. Não é Não. do movimento divino. Então, nós contemplamos a humanidade de Jesus que se desespera no sofrimento da cruz. Eu tinha visto um cara no YouTube explicando sobre isso. Só que ele deu outro pensamento. Ele falou que naquele momento Jesus também estava com os pecados da humanidade em cima dele. Que foi Sim, quando ele pagou o preço na cruz, pagou o nosso preço, porque ele não era culpado daquilo, era o ser humano. E aí ele falou que Deus, ele é só luz, ele não tem trevas. Então, como Jesus estava sobrecarregado do pecado da humanidade, aí Deus, ele se afastou. é, Ou Jesus se afastou dele, né? não é que Deus nunca se afasta, né? Deus nunca se afasta das criaturas. Mas naquela hora, do ponto de vista da humanidade, ele sentiu a ausência do Pai. Agora, eu entendi É, agora. mas o Pai estava presente. É a experiência que nós fazemos na nossa humanidade. Normalmente, no sofrimento, nós interpelamos Deus, onde estás que não vê o meu, onde tu estás que não vês o meu sofrimento? Me responde, atende o meu apelo. Pronto, aí é a humanidade de Jesus que se escancara. Mas você veja logo depois para ver essa presença de Deus, quando Jesus ressuscita, Deus devolve ao Filho a vida que os homens tinham tirado. Através da ressurreição, que foi, É, que a, res- foi, veio para mudar a história. Jesus a ressurreição é o Pai dando a vida, re- dando novamente a vida que os homens tinham tirado. Mas e essa questão da ressurreição veio pelo fato de Jesus ele não ter cometido nenhum erro também por Não, ser porque Deus Jesus era também. homem e Deus. Homem e Deus. É interessante você falar de erro, né? São Lucas diz assim, que Jesus, enquanto viveu, fez bem todas as coisas. É muito interessante isso, né? Porque nós, do ponto de vista da humanidade, fazemos bem algumas coisas. E Jesus não. De Belém Uhum. até Jerusalém, onde ele morreu, do nascimento até a morte, ele fez bem todas as Todas as coisas. coisas. Só fez o bem. Né? Então aí nós vemos no drama da cruz, nós vemos a consciência humana de Jesus, né, que se sente. Mas essa outra imagem também ela é legítima, essa A questão explicação dos dos pecados pecados que ele redimiu do sacrifício da cruz, ele pagou pelos pecados de de todos, todos. né? E Por isso aí que só foi uma vez e ali já quitou toda a ele dívida. já quitou toda a dívida. É. Antes da gente ir para o último tema, eu vou falar sobre os patrocinadores que patrocinam aqui o podcast. Falar sobre a Racho Calçados, mandar um abraço para a Abimar, RTEC, Rogério, NPA, Comunicação Visual, Cepedro. Quero mandar um abraço também para Elite Seguros, Fábio, Elivânia, Max Speed Telecom, Max TV, Max TechSega, o pessoal que ajuda a gente nesse podcast. Então, muito obrigado, viu? E agora vamos para o último tema. Adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto, que foi que Jesus falou quando estava sendo tentado. Nas tentações. Isso. Adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto.
Explica aí pra gente, padre. É, ele retoma uma expressão do Antigo Testamento, né? Porque no texto, no arcabouço redacional das tentações, o tentador tenta Jesus com a palavra diz isso, aí Jesus também responde com a palavra. Adorarás somente ao teu Deus. Sim, a adoração é só a Deus, que para nós é Pai, Filho e Espírito Lembrando Santo. que o diabo tentou influenciar Jesus mostrando fama, riqueza, até que ele falou isso, né? Então já. As três tentações são paradigmas de todas as tentações. A, a riqueza levou ao pináculo do templo. Olha, se me adorares, tudo isso aqui será seu. Depois transformar o pão, as pedras em pão, não é? A Isso. dimensão da sensibilidade, do conforto, do bem-estar. E a terceira é de tomar o lugar de Deus. A criatura, a criatura ocupar o lugar do Criador, Criador. né? Que remete ao primeiro pecado lá da serpente, né? Que nós muitas vezes queremos tomar o lugar de Deus e nos fazer, a pessoa humana se faz ela mesma Deus. Então, adorar significa dar a Deus aquilo que Deus tem direito, aquilo que ele é devido, né? Reconhecer a sua paternidade, se dar conta da relação criatural, a dependência, pagar amor com amor, a fidelidade, tudo isso aí é adoração. Isso aqui, isso, por exemplo, quando Jesus falou, adorarás somente o Senhor teu Deus, só ele prestarás culto. Isso é muito atual. Muito É, atual mesmo. Ele foi escrito há muito tempo, aconteceu há muito tempo, mas é muito atual. Por exemplo, quando você, vamos dizer que você está dando muita atenção, você se torna fanático por dinheiro, 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 e começa a passar a perna nos outros por dinheiro, 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 dinheiro. Aquilo ali vai lhe fazer mal. Então, se encaixa aqui. sim. Adore a Deus. Aí o conceito de idolatria para nós católicos ele é muito mais profundo. Às vezes causa incompreensão a quem não é das nossas fileiras, que vê imagens, vê crucifixo, diz que nós estamos adorando imagem. A idolatria é uma realidade muito mais profunda que transcende a materialidade das imagens. É quando nós criamos a, no francês e também no português, nós usamos a palavra simulacros. Quando nós criamos representações da divindade, e essas representações não são apenas criadas pela natureza humana, mas elas substituem a própria divindade. Essa é uma operação da nossa vontade. Exemplo, você pode fazer idolatria a fama e dinheiro e esquecer Deus. Pronto. Não é somente a questão do. A pessoa fala, né? Por exemplo, eu uso um crucifixo Não, aqui. o crucifixo Só que lhe assim, remete, do ponto de vista simbólico, ao sacrifício ao de sacrifício de Jesus. Jesus. Então, se isso está me colocando mais próximo, e É, também quando outra pessoa vê, lembra de Jesus Cristo, eu não considero idolatria, não. Eu acredito que tem não, mas, idolatria muito pior, que é quando não, mas não você. é idolatria. Idolatria é quando nós substituímos o amor a Deus por o amor a algo, a alguém, não é que eu elegi, que é produto da vontade humana. Isso aqui é a idolatria. Aí Deus é escanteado. Veja, no campo das tentações, tem a idolatria do poder. Nós estamos no período das eleições. Pelo poder, quando ele é absolutizado, se faz tudo, né? Inclusive passar por cima do outro, desfigurar o outro, estimular práticas, não é, que corrompem, que são nocivas à sociedade, à comunidade. Então, o poder se torna o valor maior. E praticamente você esquece, né, de Deus. Às vezes a Então, gente. nesse caso, né, a ascensão, o conquistar o poder, se tornou o objeto da adoração. Uhum. Às vezes a gente pode pensar bem assim, mas por que que Deus é arrogante? Por que que ele criou o ser humano para adorar ele? Ele fica dizendo, ó, fica perto de mim, porque se vocês ficarem longe de mim, vocês vão morrer e tal. Só que se a gente for parar para pensar, isso se torna mais uma questão de ele tá cuidando mais do ser humano, porque assim, Deus ele não precisa da gente, isso é claro. Só que ele sabe que ele é a fonte de vida. Então, por exemplo, quando a gente se afasta dele para procurar, vamos lá, vamos procurar dinheiro, questão de sexo, questão de festa, questão de tudo. A gente vai
começando a se afastar dele. E vai começando o quê? Aí entra de idolatria. Depressão, vai E começando a aí você veja, vai tristeza e tudo. começando a substituir por aquilo que é produto das nossas mãos a verdadeira relação com Deus. Porque a relação com Deus, quando ela é verdadeira, ela promove a pessoa, ela aprimora a humanidade, ela melhora a pessoa. Então, nós vamos criando situações que vão respondendo aos nossos anseios, sobretudo às nossas necessidades de bem-estar, de conforto. E isso vai tomando. Vai tomando. Isso aqui é idolatria. Quando isso é absolutizado. Então, Deus sabe que isso te faz mal e ele pede para a gente ficar perto dele, não por questão de arrogância, mas porque ele sabe que se você ficar perto Não dele, é você não. porque sem. Aí entra a doutrina católica. Sem a ajuda que nós chamamos graça de Deus, a pessoa humana não é capaz de vencer essa, digamos assim, essa situação, né, que faz parte da própria natureza. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele descreve de maneira dramática essa situação, quando ele diz assim: pobre de mim, quem vai me livrar desse corpo de pecado? Faço o mal que não quero, em vez de fazer o bem que eu planejei fazer. Então, existe uma força que nos puxa para trás, sobretudo na hora de fazer o bem. Você sabe que tem que fazer o bem. E por que é que eu não faço? Eu quero, eu tenho a elaboração racional, eu conheço os meios. Por que é que eu não faço? Veja o drama das pessoas que desenvolvem patologias, por exemplo, em relação à comida. Comer demais faz mal. Comer de menos também faz mal. E por que é que a pessoa não consegue se conter Se diante regrar. se moderar diante do alimento, a ponto de comprometer a saúde do próprio corpo? Você está vendo o drama? Só por nossa força nós não conseguimos. Por isso que é um problema, se torna um problema muito grave quando uma sociedade, quando a pessoa organiza a sua vida colocando de lado o divino, o transcendente, seja católico ou de outra expressão religiosa. Ela está entregue a si mesma. Entendi, É. entendi. Eu acho que ficou claro para quem está assistindo também. Se não, faça a pergunta e eu volto no próximo podcast a gente discursa sobre essas coisas. Isso. Padre, eu agradeço demais pelo senhor ter vindo aqui, ter tirado essas dúvidas, essas metáforas que Jesus utilizava para passar ensinamento. Muita gente não sabia 70 vezes 7. Meu Deus, o que é 70 vezes 7? Eu tenho que perdoar 490 vezes. E se o fulano errar 491 vezes? É a questão do olho direito. Será que eu tenho que arrancar meu olho, meu Deus? Será que eu tenho que arrancar a perna? Adorarás somente o Senhor teu Deus, e só ele prestará culto. Por quê? Será que Deus é arrogante? Porque ele fala que é para adorar ele, criou uma criatura só para adorar ele, isso não é arrogância? Então eu acho assim, eu acho que o pessoal entendeu que o Senhor conseguiu passar a mensagem. Quer deixar alguma mensagem para eles? Não, De, primeiro estimular você a continuar com o podcast, é bom essa discussão aberta, no qual nós podemos enfrentar questões religiosas, acessando outros saberes, né, da psicologia, da ciência. Isso é muito sim, importante. Ter uma compreensão, digamos assim, aberta da expressão religiosa, da escolha que nós fizemos, mas uma abertura que não nos descaracterize, porque a identidade ela é feita, não é, na proporção que eu assumo uma proposta e encarno aquela proposta. Então, aquilo me cria identidade. Então, para dizer quem está nos escutando, né, que permaneça firme. Se é católico, católico, se é de outra expressão religiosa, na sua expressão, viva com sinceridade, com abertura, procurar com, sempre estar perto é, de Deus. e esse podcast nos ajuda. Depois, estimular essa proximidade com Deus, no nosso caso, com Pai, Filho e Espírito Santo, né? É, Então, estimular e a gente se informar, é muito importante a informação. Nós católicos eu acho que a Bíblia, quanto mais você vai estudando um pouquinho, mais perguntas surgem. surgem, a gente vai acessando outros conhecimentos para poder explicar
ter mais clareza sobre aquilo que está lá. Então é uma coisa boa, né? Essa busca conjunta, comunitária, mais aberta, para viver a experiência religiosa. Obrigado pelo convite. E se o pessoal fizer perguntas, eu volto de novo, E né? aí, Matheus, tem alguma pergunta? Galera, ó, a mascote aqui do programa, o Padre Flávio já conheceu a Doralice. Ela ficou quietinha aqui hoje. E com a Doralice eu vou finalizando o podcast. Se vocês tiverem ideia, pode colocar aí nos comentários para trazer para cá. E muito obrigado por acompanhar até aqui, viu?